Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos continuar falando sobre os fundamentos da digestão anaeróbica, né? Então, a gente pode dividir a digestão anaeróbica em dois estágios, né? A gente observou que existem 4 etapas ou fases metabólicas: a hidrólise, a cetogênese, a acidogênese e a metanogênese, né? E aí a gente viu também que existe, né, a fase em que é a formação ali, né, do sulfeto de hidrogênio, que é a sulfatogênese, né? Mas em termos do que é o produto final, em termos, né, da produção de metano, a gente fica mais restrito a essas 4 fases principais: hidrólise, acetogênese, acidogênese e metanogênese. Mas em termos de estágios, a gente teria 2 estágios. O primeiro estágio, né, que seria a transformação dos compostos orgânicos complexos, tá, né, através de uma conversão líquida, né, em que atua nesse primeiro estágio, né, as bactérias fermentativas responsáveis pela hidrólise e acetogênese, que vão formar os ácidos orgânicos voláteis. Então o primeiro estágio seria essa conversão líquida, né, mais diretamente ligada à hidrólise e à acetogênese. E um segundo estágio seria a conversão gasosa, em que, com a ação de micro-organismos formadores de metano, né, e ali também, né, de acetato, né, você teria então a cetogênese, né, que vai ser justamente a formação dos gases metano e dióxido de carbono. Tá bom? Então a gente teria esses 2 estágios. O primeiro estágio, conversão líquida, né, mais especificamente ligado à hidrólise, né, e acidogênese. E o segundo estágio, conversão gasosa, ligado à acetogênese e à metanogênese, né? Então primeiro estágio, conversão líquida; segundo estágio, conversão gasosa. E aí o que acontece, né? Como é que se dá a formação do metano, né? Isso aqui considerando, né, a formação de compostos a partir, né, das equações químicas. Então, né, a quebra do ácido acético, né, depois que você tem ali a cetogênese, ela se dá com a formação aqui de metano e dióxido de carbono, né, que seria ali o estágio de conversão gasosa. Tá bom? Aqui, né? Então a gente tem a formação desses 2 gases. E nós temos também a redução de gás carbônico, né? Também é uma outra reação que acontece. Então a combinação do dióxido de carbono com moléculas do gás hidrogênio vai haver a formação de metano e água, tá? Bom, quando a gente trabalha com essa conversão da matéria orgânica e produção de metano, a gente tem a DQO como parâmetro, né? A DQO convertida nesse processo, e a gente pode basear a produção de metano com base na DQO disponível no substrato, né? Então aqui é uma outra equação que mostra aí esse equilíbrio, né? Esse balanço de massa, né? CH4 mais 2O2 igual a CO2 mais 2H2O, tá? Então a gente tem justamente então isso relacionado à demanda química de oxigênio. E aí a gente chega a uma estimativa, né, em que 1 mol de metano, ou seja, 22,4 litros, corresponde a 64 gramas de DQO, né? Então a gente tem aqui, né, uma estimativa para condições normais de temperatura e pressão, né, de que é possível produzir 350 litros de metano por quilo de demanda química de oxigênio, né? Então você consegue converter, né, essa demanda química de oxigênio para esse quantitativo de metano. É muito importante deixar claro que isso é apenas uma estimativa, né? Uma estimativa, tá bom?
E aí, olha só, quando a gente começa a trabalhar, né, a gente vai ter aqui, né, que essa produção de metano ela vai estar diretamente relacionada com a DQO, né, e com uma função em função de T, né, que seria aqui no caso está relacionado com a temperatura, né, e aqui essa função ela vai estar relacionada com algumas constantes. Nós não vamos adentrar muito para discutir isso, mas é justamente, né, com base em um modelo teórico de estimativa de produção de metano. O que é interessante a gente observar? Né? A influência então da temperatura. Né? Então você tem aí algumas temperaturas que são ideais para a formação de metano. E o que a gente observa, o que é? É que para essa faixa entre 20 e 30 graus, a 30 graus você tem aí uma temperatura melhor para a produção de metano. E na verdade, pessoal, na digestão anaeróbica nós temos 3 fases, né, relacionadas à temperatura, que seria a psicofílica, a mesofílica e a termofílica. Né? Então a questão da temperatura ela é um parâmetro muito importante para a produção de biogás. E a gente vê aqui, né, isso expresso através, né, dessa estimativa de produção de biogás a partir da demanda química de oxigênio convertido. Né? Se a gente pegar aqui uma temperatura média de 25 graus, a produção de metano por quilo de demanda química de oxigênio gira em torno de 380 litros. Tá bom? Bom, então isso aí, obviamente, né, num processo idealizado, né, na prática a gente tem o quê? Né, que isso não vai acontecer. Né? A gente não vai ter a transformação de 100% da DQO em metano. Tá? Então isso aqui é uma estimativa, né, teórica, é muito importante, né, essa estimativa, esses modelos, né, de produção, mas a gente ter bem claro isso. Na prática é um pouco diferente. Bom, e aí entra aquele último tópico que a gente estudou na aula passada, que foi da sulfatogênese. Né? Então, o que vai acontecer quando a gente tem aí a formação de sulfeto ou sulfato aí no caso da digestão anaeróbica? Né? Primeira coisa, né, o ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, ele é um composto que inibe as arqueias metanogênicas, né, que são aí os principais micro-organismos. A gente fala principal por quê? Porque é quem produz o creme de la creme, que é o metano. Né? Embora todas as bactérias fermentativas elas sejam fundamentais, mas as arqueias ela tem ali, né, elas pegam ali a fase da metanogênese e vai gerar o metano. Então o que acontece? O ácido sulfídrico ele vai inibir a ação dessas arqueias. Né? E aí o que acontece? Você vai ter então uma relação entre demanda química de oxigênio, né, e SO4, né, no caso aí o sulfeto, né, como está dado, né? E se você tiver ela inferior, você vai ter uma dependência grande do potencial hidrogênio iônico, tá? Para ocorrência da digestão anaeróbica. Então o pH é um outro parâmetro fundamental. Né? Então você tem o pH menor que 7, ácido, maior que 7, básico. Né? E aí a gente observa o quê? Que o pH ideal, né, vamos dizer, a faixa de pH melhor para a ocorrência da digestão anaeróbica é quando o pH está entre 6,5 e 8. Entendeu? Então você já começa a ver o quê? Né? Que o sulfeto de hidrogênio ele pode azedar a digestão anaeróbica. Né? Então a gente costuma fazer alguns testes em laboratório que quando a gente vai avaliar, por exemplo, né, no princípio do experimento o pH está na faixa boa, mas depois você tem ali a formação, né, de ácidos, o que vai comprometer a produção de hidrogênio. Né? Até no laboratório a gente sempre está aí com os testes de bancada identificando, né, essa forte ação do pH. Né? E a gente teria como, né, a gente tem como controlar esse pH. Isso aí é um dos desafios da parte operacional das plantas de biogás e do processo da digestão anaeróbica. Mas muito bem. Então olha só, parte desse sulfeto de hidrogênio, ele vai o quê? Ele vai passar para a fase gasosa e vai poder causar, como a gente já falou, problemas de corrosão e maus odores. Né? O cheiro característico, né, de ovo podre que a gente vê no metano é devido ao enxofre. Tá? E essa presença de sulfeto também ela vai causar aí uma elevação na demanda de oxigênio no efluente. Também, né, dando aí origem a problemas de mau odor, né, e demandando a necessidade de fazer um pós-tratamento, justamente para poder controlar o sulfeto. Né? Então olha só, o que acontece? Para a mesma quantidade de DQO, a redução de sulfatos
diminui a quantidade de metano produzido. Então você tem essa questão. Inibir o sulfeto de hidrogênio é importantíssimo no processo de digestão anaeróbica e de produção de biogás. Tá? Bom, como é que o sulfato ele vai também impactar na produção de metano? Né? Então essa presença de sulfato ela vai provocar uma alteração nas rotas metabólicas. Né? Por quê? Porque vai haver uma competição pelo substrato entre as bactérias. São as bactérias sulfurredutoras e os micro-organismos fermentativos, acetogênicos e metanogênicos. Isso é uma dinâmica extraordinária, né, microbiológica. Então, olha só, né, como que o enxofre vai impactar na produção de biogás, justamente por quê? Por causa desse universo, ou esse micro-universo, que é a digestão anaeróbica. Né? Então, é genial, né, a gente entender um pouco isso. Então, com essa questão, você vai ter ali, né, como produtos finais, o metano e o sulfeto de hidrogênio, H2S. Né? E aí, essa competição entre as bactérias sulfurredutoras e os micro-organismos fermentativos, acetogênicos e metanogênicos vai estar diretamente relacionado, né, com alguns fatores, principalmente a questão do pH e a relação DQO, né, sulfeto-sulfato. Tá bom? Bom, a DQO utilizada para a redução de sulfato, o que vai acontecer? Né? Olha lá como é que ela impacta, tá vendo? Olha só. A gente teria o quê? Que 1,5 gramas, né, de sulfato, ela vai reduzir, né, ela vai consumir 1 grama de DQO. Então é menos 1 grama de DQO, cada 1,5 grama de sulfato, ela vai consumir 1 grama de DQO. Isso quer dizer o quê? Que é menos substrato para as arqueias metanogênicas, para as bactérias fermentativas e acetogênicas para produzir metano. Então essa concorrência que tem aí, né, entre os micro-organismos, né? E aí, pessoal, isso dá muito pano para manga, muito estudo, muito desenvolvimento, né? É isso que encanta na digestão anaeróbica. Tá bom, pessoal? Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.